Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e essa aqui é a segunda videoaula que eu estou fazendo para a gente trabalhar com integrais definidas usando o método da substituição, tá? Na primeira aula eu resolvi 5 exercícios e agora eu vou resolver esses 5 exercícios que estão aqui, ó, que você pode ir acompanhando se você tem interesse ou precisa aprender algum deles porque acredita que vai cair na prova ou está curioso, coisa assim. Beleza? Então, deixa um joinha aí e vamos direto para a aula. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos resolver a primeira integral, que é a integral de 1 até 4 de 1 sobre x quadrado da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x dx. Quem eu vou escolher para ser o u agora, que nós estamos usando o método da substituição, é a função que está dentro da raiz. Então a função que está lá dentro da raiz quadrada, eu vou escolher ela como u. Assim eu vou ter que u é igual a 1 mais 1 sobre x. Melhorando isso aqui, eu posso dizer que u é igual a 1 mais x elevado a menos 1. Derivando dos dois lados agora, eu tenho du igual, derivada de 1 é 0, derivada de x a menos 1, então é menos x a menos 2. E agora eu simbolizo a derivada de x, que é dx. Pessoal, tranquilo aqui na derivada de x a menos 1, né? Você desce o expoente, que vai ficar menos 1 vezes x, e no expoente subtrai uma unidade, que vai ser menos 1, que vai dar menos 2. Como eu quero isolar aqui o dx, ó, eu vou passar assim. Então, eu tenho que dx é igual, como tem esse sinal de menos aqui, ó, então menos du dividido por x a menos 2. Para melhorar ainda, eu vou passar o x a menos 2 para cima. Finalizei aqui. Dx é igual a menos x ao quadrado du. Primeira parte feita. Agora eu tenho que mudar os limites. Lembrando, tem gente que não faz assim. Tem gente que vai lá, calcula a integral inteirinha, volta a variável, depois substitui. Eu não, já vou fazer a substituição dos limites, tanto inferior como superior. Eu tenho aqui a minha função u, que depende de x, que é dada por 1 mais 1 sobre x. Quando o limite inferior é 1, então eu tenho u de 1, que é igual a 1 mais 1 sobre 1, que é igual a 2. Depois eu tenho u aplicado no número 4, que é igual a 1 mais 1 sobre 4, né? Isso aí vai dar... Gente, trocando 1 aqui, trocar 1 pela fração equivalente é 4 sobre 4. 4 mais 1, 5. Então aqui vai dar 5 quartos. Beleza? Feito isso, então agora eu vou voltar lá para a integral e nós vamos começar a calcular. Então lá ficaria assim, ó, a integral, o limite inferior novo, 2, limite superior novo, 5 quartos, de 1 sobre x ao quadrado, raiz de u, e no lugar do dx, então é esse negocinho bonito aqui, colocar dentro do parênteses, menos x ao quadrado du. Pessoal, veja que a escolha que eu fiz foi uma escolha correta, porque eu posso cancelar agora o x quadrado com o x quadrado. Se isso não tivesse acontecido, não precisa ter medo, é só você voltar e escolher outra função para ser que vai ser substituída. Perfeito? Vamos ver o que vai sobrar aqui agora. Ó, o menos eu vou tirar da integral, então vai ficar menos a integral de 2 até 5 quartos. A raiz de u vezes 1 vai dar a raiz de u, que eu vou escrever como u elevado a 1 sobre 2. du. E agora isso aqui é fácil. Essa integral aqui é fácil. É só somar 1 no expoente e dividir pelo resultado. Então eu vou ter que fazer assim, ó. 1 sobre 2 mais 1, que é igual a 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, fração equivalente, que é igual a 3 sobre 2. Ou seja... essa integral aqui, ó, vai me dar menos, tá aqui. Aí, no lugar de 1 elevado a 1 sobre 2, eu vou somar uma unidade. Então, vai ter u elevado a 3 sobre 2, dividido ainda por 3 sobre 2. Tudo isso variando nos extremos, da onde até onde? Tá? De 2 a 5 quartos. Beleza, pessoal?
Gente, agora eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Eu vou escrever esse u em forma de raiz, tirar esse expoente e colocar uma raiz. E essa fração aqui embaixo, né? Então, preserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aí vai ficar menos 2/3, inverso da segunda, de u dentro da raiz quadrada, u elevado ao cubo, variando de 2 a 5/4. Perfeito. Próximo passo, então, agora, aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 2, substituindo ali. Então, eu vou ter menos 2/3, aí eu vou colocar um parênteses, raiz grande de 5/4 elevado ao cubo, correto, né? 5/4 elevado ao cubo, menos raiz normal de 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Pessoal, então agora é o seguinte, ó. Como aqui é 5 elevado ao cubo, então é 5 vezes 5 vezes 5. Então o 5 ao quadrado vai sair da raiz, assim como vai sair o 4 da raiz também. Então eu vou ter menos 2/3, aí vai sair 1/5 da raiz. Vou deixar dentro de um parênteses. Vai sair 1/4 da raiz e vai ficar lá dentro ainda, ó, 5/4. Menos, aqui é a mesma coisa, vai sair o 2 da raiz e vai ficar um 2 preso lá dentro. Tudo bem? Pessoal, agora eu vou passar a distributiva aqui, ó, tanto no primeiro caso como no segundo. Para ficar mais fácil para mim, eu vou começar pelo segundo caso. Então, menos vezes menos, mais, 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 4/3 da raiz de 2. Beleza. Agora eu vou jogar aqui, ó. Só que tem um detalhe aqui. Veja que aqui eu tenho raiz de 5/4. O 4 vai sair da raiz, que a raiz quadrada de 4 é 2. Quando o 2 sair aqui, vai cancelar com esse 2, ó. Beleza? E aí vai sobrar então aqui, ó, menos. Aí aqui ficou 1 vezes 5, 5. 3 vezes 4, 12. Então, 5/12 da raiz de 5. Beleza? É lógico que eu fiz um pouquinho mais rápido, mas você pode fazer isso aí passo a passo para entender. Perfeito? Pessoal, terminamos então o primeiro exemplo, agora vamos resolver o segundo. Vamos lá. Pessoal, no próximo exemplo, então, eu tenho que calcular a integral, que vai de 0 até 3, da função 1 sobre 2x. Vou até escrever de novo aqui, ó. É a integral, que vai de 0 até 3, da função 1 sobre 2x mais 3 dx. Correto? Então aqui eu vou escolher aqui, ó, 2x mais 3 como o u, que é para substituir. Então eu vou ter que u é igual a 2x mais 3. Vou derivar dos dois lados, então du é igual a derivada de 2x é 2. E aí simboliza a derivada de x, né? 2dx mais 0. Como eu quero isolar o dx, então eu tenho que dx é igual a du sobre 2. Tranquilo. Achando os limites agora, inferior e superior. Então eu tenho que a função u, que depende de x, é dada por 2x mais 3. Quando o limite inferior é 0, então eu tenho u de 0, que é igual a 2 vezes 0, mais 3, que vai dar 3. Quando é u de 3, então u de 3, você tem 2 vezes 3 mais 3, que vai dar 9. Beleza? Feita a primeira parte, que nós já achamos quem ia substituir, derivamos, achamos limites tanto inferior como superior, agora eu vou voltar para a integral. Então agora eu tenho uma integral que vai variar de 3 até 9 da função 1 sobre, no lugar de 2x mais 3, u, 1 sobre u, e no lugar de dx ficou du sobre 2. E aqui é um sinal de vezes, uma multiplicação. Vou tirar 1 sobre 2 da integral, colocar um sinal de igual aqui, então eu tenho 1 sobre 2 da integral de 3 até 9 de 1 sobre u du. Perfeito. Calcula a integral agora. Então isso aí vai dar 1 sobre 2. A integral de 1 sobre u é ln, vou colocar dentro de um parênteses, tá?
ln do módulo de u. E esse ln do módulo de u vai variar de 3 até 9. Usando o teorema fundamental do cálculo parte 2, então, vou substituir o u por 9. Já vou tirar o módulo porque o 9 é positivo e o 3 também, tá? Então, isso aí vai ficar 1 meio, abre parênteses, do ln de 9 menos o ln de 3, igual. Gente, agora aqui nós vamos aplicar a propriedade do logaritmo. O logaritmo de a subtração de dois logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo de uma divisão. Então, isso aqui vai ficar lá em cima, 1 sobre 2, abre parênteses, ln de 9 dividido por 3. Tranquilo essa propriedade aqui, né? Se tá fazendo conta, se tem dois logaritmos fazendo conta de menos, vira divisão do logaritmo, tá? Se está fazendo conta de mais, vira multiplicação. Agora eu já vou dividir ali, ó. Então eu tenho 1 sobre 2, ln de 9 dividido por 3, 3. Outra propriedade do logaritmo para finalizar. 1 sobre 2 está multiplicando o ln. Então eu vou passar ele como expoente do 3. E aí vai ficar ln de 3 elevado a 1 sobre 2. Acabou as propriedades, agora eu só vou reescrever isso aqui de um jeito mais bonito. Resposta final, ln da raiz quadrada do número 3. Beleza, pessoal? Com isso, então, finalizamos mais um exercício. Pessoal, se esse vídeo estiver te ajudando, se você estiver gostando, compartilha, curte, faz um comentário, diga da cidade que você está estudando, qual universidade você estuda, o curso, e dá um joinha aí para ajudar o canal, beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, nesse próximo exemplo, então, eu tenho a integral de 0 até π sobre 3 da função seno θ sobre cosseno ao quadrado θ. Veja que você tem dois casos para escolher para u. Você pode escolher a função seno θ como u ou escolher a função cosseno θ como u. Veja que aqui é como se fosse alguma coisa assim, ó, y sobre x ao quadrado. Aí no lugar do y, colocar o seno de θ. E no lugar do x, então no lugar só do x, ficou cosseno θ ainda ao quadrado. Então eu sempre pego a função que está dentro de alguma coisa. Veja que a função cosseno está dentro da função ao quadrado. E aí a hora que eu derivo o cosseno, aparece o seno, que é o que eu quero. Beleza? Então é assim que eu faço. Geralmente me saio super bem fazendo assim. Então vamos lá, mas se der errado, você volta, apaga, substitui e faz do outro, ó. Então vamos lá, você tem que u é igual cosseno θ. Derivando, derivada de u, du, derivada de cosseno θ menos seno θ, derivada de dentro, né, dθ, simbolizando. Como eu quero isolar o dθ, então eu vou ter no final que dθ nada mais é do que menos du dividido por seno θ. Tranquilo? Feita agora que nós já achamos a substituição, já fizemos a derivada, agora vamos mudar os limites, inferior e superior. Quem foi a função? Então eu tenho que a função u, que depende de θ, é igual a cosseno θ. Quando o cosseno vale zero, então eu tenho que u, esse u ficou feio, u aplicado em zero, é cosseno de zero, e cosseno de zero nós sabemos que é 1. Depois nós temos u aplicado em π sobre 3, que é igual a cosseno de π sobre 3. Aí você lembra que o π equivale a 180 graus, dividido por 3 dá 60. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 sobre 2. Feito isso, vamos voltar para a integral. Então eu tenho lá a integral com o limite agora de 1 até 1 sobre 2, mudei os extremos, né? Aí a função seno θ continua, de seno θ, dividido no lugar de cosseno ao quadrado θ, o cosseno vai sair, vai entrar o u ao quadrado, e no lugar do dθ vai entrar menos du seno θ. Como a escolha para a função que iria virar u, que nós substituímos, foi conveniente, então nós acertamos e um seno
cancelo o outro. Com isso, eu vou passar o menos para fora da integral, menos a integral de 1 até 1 sobre 2 de... Gente, eu vou passar o u para cima aqui, tá? Então, ali vai ficar u a menos 2 du. Calculando essa integral, então eu tenho o menos, eu vou calcular a integral aqui dentro, ó. Vou ter que somar uma unidade, então vai ficar u elevado menos 2 mais 1, menos 1, dividido por menos 1, variando isso aí de 1 até 1 sobre 2. Igual. Como tem menos fora do parênteses, menos aqui dentro da chave, né, ou do colchete, corta, corta, ficou positivo. U elevado a menos 1, então isso aí é 1 sobre U, que vai variar de 1 até 1 sobre 2. Igual. Substituindo aqui então, ó, vou fazer passo a passo, eu vou ter o 1. No lugar do U vai ficar 1 sobre 2, menos da fórmula, né? 1 sobre 1. Gente, divisão de duas frações, preserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai dar 2 sobre 1 vezes 1, menos 1 sobre 1, 1. Aqui, 2 vezes 1, 2, dividido por 1, 2. Então, 2 menos 1. Resposta, 1. Beleza, pessoal? Bem tranquilo essa? Tem gente que tem medo de trigonometria, mas veja, essa aqui foi razoavelmente tranquila. Não foi nada muito difícil, não. Perfeito? Vamos continuar. Vamos fazer a próxima. Pessoal, dá uma olhadinha na cara da nossa próxima integral. Eu vou recopiando ela e falando, tá? Então, eu tenho a integral de e até e elevado a 4. Aí, vamos mudar aqui de 1 sobre x raiz de ln de x, tudo isso vezes dx. Veja que aparentemente essa aí é bem bonitinha, né? E como eu sempre faço, para escolher a função que eu vou chamar de u, eu vou pegar a função que está dentro da raiz. Então eu tenho que u é igual a ln de x, derivando eu tenho que du é igual a derivada de ln de x, 1 sobre x, derivada de dentro, dx. Multiplicando cruzado, então eu tenho que dx nada mais é do que x du, tá? Agora, gente, vou trocar os limites, tá? Então eu tenho aqui a função u, que depende de x, que é dada por ln de x. E agora vai ficar assim, ó. U aplicado no limite inferior e é igual a ln de e. E ln de e é 1. Tranquilo isso, né? Lembrando que aqui é o logaritmo natural, log na base e, com o logaritmando e, isso vai dar 1. Próximo, então, eu tenho que u aplicado em e elevado à quarta é igual a ln de e elevado à quarta. Como são funções inversas, né? Uma cancela a outra e sobra 4. Perfeito, fiz a primeira parte bonitinho. Agora eu vou voltar lá para a minha integral. Então eu tenho a integral que vai agora de 1 até 4 da função 1 sobre. Aqui continua o x, né? E aqui no lugar da raiz de ln, então vai ficar a raiz de u. No lugar do dx vai ficar x du. E como a escolha foi correta, ó, corta, corta. Melhorando já isso aí, então eu vou ter a integral de 1 até 4 de u elevado a menos meio du. Tranquilo com essa passagem, né? A raiz em forma de fração, eu joguei para cima, ficou negativo. Calculando a integral. Para calcular a integral, eu vou ter que somar uma unidade aqui. Então eu tenho uma unidade inteira e devo metade, vai me sobrar metade. Com isso eu vou ter então, assim, ó. U elevado a meio ainda dividido por meio. Isso aí variando de 1 até 4. Vamos agora, antes de substituir, vou só melhorar a escrita. Isso aí é igual. Então aqui vai ficar, ó, divisão de frações, conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então vai dar 2, abre parênteses, raiz de u de 1 até 4. 2, abre parênteses, raiz do número 4 menos raiz do número
1. Vamos continuar lá em cima. Eu vou ter então 2. Raiz do número 4 é 2, menos raiz de 1, que é 1. Isso aí vai dar 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Beleza? Um pouquinho longa, trabalhosa, mas nada assim tão difícil. Só não pode ter medo quando a função tem uma carinha feia, né? Às vezes a gente tem medo e não consegue fazer. Perde o medo e vai tentando. Errou? Pega a borracha, apaga, começa de novo. Beleza? Pessoal, lembrando, se estiver te ajudando, se estiver gostando, deixa um joinha aí e um comentário. Coloca a instituição que você está estudando, é bacana para a galera ir vendo. Um abraço e próxima questão. Turminha, chegamos então ao último exemplo dessa vídeo sobre integral definida usando o método da substituição, né? Aqui eu vou pegar essa função aqui, ó, menos x², porque eu poderia pensar assim, que aqui eu tenho a função do tipo e elevado a y. E aí no lugar do y jogaram essa função aqui. Então é ela que está dentro da função exponencial. Por isso eu resgato ela e vou lá e falo, ó, u é igual a menos x². Agora derivo. du é igual a menos 2x dx. Isolando dx é igual a menos du sobre 2x, que passou lá, né? Tranquilo aqui que o sinalzinho passou para lá. Agora aqui eu tenho que u de x foi a função escolhida menos x². Trocando o limite inferior, u aplicado em 0 vai dar menos 0², que é 0. Limite superior, u de 1 é igual a menos 1². E aí assim, né? Primeiro você calcula 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. Com o sinal de menos lá fora, menos 1. Não vai confundir isso aí com menos 1², hein? Não vai. Perfeito? Continuando então, eu tenho a integral, mudando o limite inferior, 0, limite superior, menos 1. Aí agora vai ter aqui a função x e no lugar de menos x² vai ser u. No lugar de dx, então vai ser menos du sobre 2x. Beleza? Colocar isso aqui dentro de um parênteses. Gente, olha que maravilha. Cancela x com x. Sobrou então, tirando o menos para fora, sobrou menos a integral de 0 até menos 1. Tá? De e elevado a u du. Só que tem uma coisa que eu esqueci, né? Tem, com certeza tem. Tem esse 2 aqui, né? Então vai ser assim, ó, 1 sobre 2 negativo aqui. Beleza, agora corrigir. Agora é só calcular a integral de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u. Então aqui eu tenho menos 1 sobre 2 de e elevado a u, e isso aí vai variar de 0 até menos 1. Substituindo, então, eu tenho menos meio. Aí aqui vai ficar, ó, o menos 1 vai entrar no lugar do u. Então vai ficar e elevado a menos 1, que vai ficar 1 sobre e. Menos da fórmula, o 0 vai entrar no lugar do 1, e elevado a 0 é 1. Perfeito? Poderia acabar aqui, mas vou brincar um pouquinho. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 2. O MMC aqui vai ser e. Aí eu tenho e dividido por e dá 1, 1 vezes 1, 1. E dividido por 1 dá e vezes 1, e. Jogando esse meio para dentro aqui, ó, então eu vou ter, ó, eu vou jogar aqui primeiro, ó, menos vezes menos, mais. Então vai ficar e positivo, menos vezes mais, menos, menos 1. E vou jogar o 2 aqui, então vai ficar 2e. E finalizamos então, pessoal, resolvemos aí mais 5 exercícios de integrais definidas. Lembrando que nós usamos aqui o método da substituição e lembrando também que nós já usamos o método da substituição para calcular a integral indefinida, que deve estar nessa mesma playlist lá no começo. Tranquilo? Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês e, se possível, deixa um comentário, um joinha, compartilha com os amigos, que isso ajuda o canal a crescer um pouquinho e dá uma motivação para gravar mais vídeos. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!